Declaro aberta esta sessão ordinária do dia 3 de agosto de 2026, às 19 horas. Saúdo aos colegas vereadores e vereadoras, aos que nos assessoram nessa casa e também aos demais visitantes. No expediente do dia temos leitura da ata ordinária 26 de 2026, leitura da mensagem 84 de 2026 do Executivo, e na ordem do dia temos análise e votação dos projetos de lei 82 e 83 de 2026 do Executivo, análise e votação das proposições 116, 117, 118, 119, 120 e 121 do Legislativo. Peço a ajuda da secretária, vereadora Angélica, para fazer a leitura da ata. Uma boa noite a todos. Sessão ordinária, ata de número 26. Aos 27 dias do mês de julho de 2026, às 19 horas, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Arroio do Padre, para a sessão ordinária, com a presença dos vereadores Adavilson Kitter, time PP, Angélica Belling Varholtz, PP, Cláudia André Tessmer, União, Colmar Naitsky, time PP, Edgar Henke, PSDB, Ilvo Burritz, União, Ingrid Neuschrang Bonoff, PP, Jodele Walsh-Lesner, PP, e Rafael Enhart Rutz, União. Declarando abertos trabalhos, a presidente da Câmara, a vereadora Ingrid Neuschrang Bonoff, relatou o expediente para a presente sessão. Leitura da ata ordinária 25 de 2026, leitura da mensagem 83 de 2026 do Executivo. Logo após, a presidente anunciou a ordem do dia para a presente sessão. Análise e votação do projeto de lei número 81 de 2026 do Executivo. Análise e votação do projeto de lei 04 de 2026 do Legislativo. Análise e votação das proposições 114 e 115 de 2026 do Legislativo. Executado o expediente, dando início aos trabalhos, a presidente colocou em análise e votação os seguintes projetos de lei. O projeto de lei número 81, de 17 de julho de 2026. Corrige erro material constante na Lei Municipal número 2.936, de 21 de maio de 2026 e dá outras providências. A presidente pediu ao relator da CCJ, vereador Edgar Henke, para que lesse parecer, que foi favorável ao projeto de lei sem emendas e sem ressalvas. E pediu ao relator da COF, vereadora Adavilson Kitter, time, para que lesse parecer, que foi favorável ao projeto de lei sem emendas e sem ressalvas. A seguir, colocou em discussão o referido projeto de lei e, logo após, colocou em votação, artigo por artigo, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Projeto de lei número 04, de 20 de julho de 2026. Declara a instituição tradicionalista Associação Piquete Querência Amada, CNPJ 67 748 456/0001-05, Arroio do Padre, RS, como patrimônio cultural imaterial e gaúcho de grande importância e relevância para o interesse público e dá outras providências. A presidente pediu ao relator da CCJ, vereador Edgar Henke, para que lesse parecer, que foi favorável ao projeto de lei sem emendas e sem ressalvas. E pediu ao relator da COF, vereadora Adavilson Kitter, time, para que lesse parecer, que foi favorável ao projeto de lei sem emendas e sem ressalvas. A seguir, colocou em discussão o referido projeto de lei e, logo após, colocou em votação, artigo por artigo, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. A seguir, a presidente colocou em análise e votação as seguintes proposições. Proposição 114 de 2026, vereadora Ingrid Neuschrang Bonoff, requer estudo de viabilidade de colocação de piso emborrachado na quadra de esportes da Escola Benjamin Constante. Proposição 115 de 2026, vereadora Ingrid Neuschrang Bonoff, requer conserto e manutenção da pavimentação na Avenida 25 de Julho, próxima à residência do Sr. Egon Kempis, sendo aprovadas pela totalidade dos vereadores presentes.
Encerrada a ordem do dia e das votações, a presidente chamou o vereador inscrito a fazer uso da palavra, vereadora Davilson Kittertim, que iniciou saudando a todos, parabenizou os colonos e motoristas pela passagem do seu dia, destacando as festividades alusivas à data e agradecendo pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Também registrou a presença do patrão Elton e do secretário Dione, da Associação Piquete Querência Amada, agradecendo pela oportunidade de elaborar o projeto de lei em reconhecimento à importância da entidade. Por fim, manifestou sua opinião sobre o termo Farmar Aura. Nada mais havendo a tratar, a presidente da Câmara deu por encerrada a presente sessão ordinária às 17h40. E para constar, eu, secretária, lavo a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim, secretária, e pela presidente. Coloco em discussão a ata. Não havendo discussão, coloco em votação. Aprovada a ata 26 de 2026. Passamos agora para a leitura da mensagem, no qual peço ajuda à segunda secretária, vereadora Jodelli, para que leia a mensagem 84. Uma boa noite a todos. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito. Mensagem número 84 de 2026. A Câmara Municipal de Vereadores, senhora presidente, senhores vereadores. Ao cumprimentá-los cordialmente, encaminho para apreciação dessa Casa de Leis o projeto de lei número 84 de 2026, que autoriza o município de Arroio do Padre, Poder Executivo, a contratar servidor por tempo determinado para atender a necessidade de excepcional interesse público para o cargo de agente visitador, PIM. O município de Arroio do Padre permanece integrado ao Programa Primeira Infância Melhor, PIM, política pública destinada à promoção do desenvolvimento integral de crianças na primeira infância, por meio do acompanhamento às famílias e da realização de visitas domiciliares. Para a manutenção das ações do programa, é indispensável a atuação do visitador, profissional que integra a equipe mínima exigida para sua execução. Atualmente, o município possui contrato temporário vigente para o desempenho dessa função, com término previsto para 26 de setembro de 2026. Contudo, considerando que a nova contratação depende da realização de processo seletivo simplificado, cujo procedimento demanda tempo para a elaboração do edital, inscrições, análise dos candidatos, homologação do resultado e convocação, faz-se necessária a remessa do presente projeto de lei com antecedência, a fim de evitar descontinuidade na prestação dos serviços e garantir a continuidade das ações desenvolvidas pelo programa. O contrato temporário decorrente da presente autorização terá vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, desde que permaneça caracterizada a necessidade temporária de excepcional interesse público e mantida a vigência do programa. Todavia, caso o programa Primeira Infância Melhor, PIM, venha a ser encerrado ou cesse a necessidade de contratação, o vínculo poderá ser reincidido antecipadamente, em observância ao interesse público. Diante da relevância da matéria e da necessidade de assegurar a continuidade das atividades do programa Primeira Infância Melhor, PIM, solicitamos a apreciação da presente proposição em regime de urgência. Certos da compreensão e do apoio dessa Casa Legislativa, renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Juliano Robos Burroides, Prefeito Municipal. Encaminho o projeto lido para as comissões permanentes para os devidos trâmites legais. Passamos agora à análise e votação dos projetos de lei. Desculpem. Coloco em votação, então, o regime de urgência do projeto 84. Aprovado o regime de urgência. Então, agora encaminho ele às comissões permanentes.
Passamos, então, agora à votação dos projetos de lei. Projeto de Lei 82, de 2026, que autoriza o município de Arroio do Padre a apoiar e contribuir com a realização da Copa Switch de ciclismo, etapa Arroio do Padre, e conceder o uso gratuito do Centro de Eventos Doroteia Cosvic Bus e outras providências. Peço ao relator da CCJ que leia o parecer. Comissão de Constituição e Justiça, parecer número 82, 2026, referente ao projeto de lei número 82, 17 de julho de 2026. Comissão reunida nesta data com seus membros presentes, no uso de suas atribuições, analisou o referido projeto e aprovou por unanimidade. Este é o parecer. Peço ao relator da COF que leia o parecer. Uma boa noite a todos. A Comissão de Orçamento e Finanças, parecer 82, do projeto de lei 82, 17 de 7 de 26, do Poder Executivo, data 3 de 8 de 26. A comissão reunida nesta data com os membros presentes, no uso de suas atribuições, analisou o referido projeto em epígrafe e aprovou por unanimidade, adotando como razão a sua aprovação o parecer número 82 de 26 do assessor jurídico. Este é o parecer. Coloco em discussão o projeto 82. Vereador Cláudio. Boa noite a todos. Só sobre o projeto 82, ele tinha ficado na Comissão de Orçamento e Finanças, devido à falta de algumas informações, encaminhamos ofício ao Executivo, que veio conforme agora necessitava o projeto e está bem alinhado. Do meu ver, acredito que vamos aprovar esse projeto e que essa etapa do ciclismo seja um sucesso aqui em nosso município. Seria isso, presidente. Não havendo mais discussão, coloco em votação, artigo por artigo, com a ajuda da secretária. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito. Projeto de lei número 82, de 17 de julho de 2026. Autoriza o município de Arroio do Padre a apoiar e contribuir com a realização da Copa Switch de ciclismo. Etapa Arroio do Padre, conceder o uso gratuito do Centro de Eventos Doroteia Cosvic Bus e da outras providências. Artigo 1º. Em votação. Aprovado. Artigo 2º. Em votação. Aprovado. Artigo 3º. Em votação. Aprovado. Artigo 4º. Em votação. Aprovado. Artigo 5º. Em votação. Aprovado. Artigo 6º. Em votação. Aprovado. Artigo 7º. Em votação. Aprovado. E artigo 8º. Em votação. Aprovado. Aprovado o projeto de lei 83 de 2026. Desculpe, li o número errado, 82 de 2026. Passamos agora ao projeto de lei 83 de 2026, que altera a Lei Municipal 2.955, de 16 de julho de 2026, com o objetivo de aperfeiçoar as disposições relativas ao apoio prestado pelo município à Seleção Municipal de Futsal de Arroio do Padre. Peço ao relator da CCJ que leia o parecer. Comissão de Constituição e Justiça, parecer número 83, 2026, referente ao projeto de lei número 83, de 24 de julho de 2026. Comissão reunida nesta data, com seus membros presentes, no uso de suas atribuições, analisou o referido projeto e o aprovou por unanimidade. Este é o parecer. Peço ao relator da COF que leia o parecer. Comissão de Orçamento e Finanças, parecer 83 do projeto de lei 83, de 24 de 7 de 26, do Poder Executivo. A comissão reunida nesta data, com os membros presentes, no uso de suas atribuições, analisou o referido projeto em epígrafe e aprovou por unanimidade, adotando como razão da sua aprovação o parecer 83 de 2026 do assessor jurídico. Este é o parecer.
Coloco em discussão o projeto de lei 83. Não havendo discussão, coloco em votação artigo por artigo com a ajuda da secretária. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito. Projeto de lei número 83, de 24 de julho de 2026. Altera a lei municipal número 2.955, de 16 de julho de 2026. Artigo 1º. Em votação. Aprovado. E artigo 2º. Em votação. Aprovado. Aprovado o projeto de lei 83 de 2026. Passamos agora às proposições. Análise e votação das proposições. Proposição 116 de 2026, vereador Colmar Naitsky Tim. A Secretaria de Obras, Infraestrutura, Saneamento e Trânsito indica ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura, Saneamento e Trânsito, o estudo de viabilidade de liberação de cascalheira na região do Progresso. Com a palavra o vereador proponente. Boa noite a todos. Essa proposição eu fiz ali para facilitar assim o cascalho assim na volta da região de Oliveira e Santa Silvana. Aí fica mais perto assim para não precisar deslocar longe assim para buscar o cascalho, né? E acho que é bem viável ali, que tem cascalho ali na colônia Progresso. Então acho que dá para dar uma analisada naquilo ali, para ficar bom para o município de Arroio do Padre. Era isso aí. Em discussão a proposição. Não havendo discussão, coloco em votação. Aprovada a proposição 116 de 2026. Proposição 117 de 2026, vereadora Ingrid Neuschank Bonoff, a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Requer cobertura em acrílico por toda a extensão que está descoberta na Escola Visconde de Ouro Preto. A minha justificativa é que, quando fizeram lá a entrada, ficou uma parte ainda em aberto ali. E devido ao excesso de chuvas que está previsto para a nossa região aqui, e também para proteger as crianças e os servidores, e melhorar também o bem-estar deles. Esta é a minha justificativa, que também já é da próxima, referente à Escola Benjamin. Proposição Desculpe. Coloco em discussão a proposição. Em votação. Aprovada a proposição 117 de 2026. Proposição 118 de 2026, também de minha autoria, requer a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo a cobertura de acrílico entre duas salas novas que foram construídas. Essa cobertura, então, seria entre as salas novas até aquela cobertura da frente. E a justificativa seria a mesma também, para proteger as crianças da chuva e servidores. Em discussão a proposição. Em votação. Aprovada a proposição 118 de 2026. Proposição 119 de 2026, vereador Edgar Henke. A Secretaria de Obras, Infraestrutura, Saneamento e Trânsito requer a realização de substituição de tubo de bueiro quebrado na entrada Santa Coleta, no trecho compreendido entre as propriedades do senhor Vili Berwald e do senhor Rodrigo Basque. Com a palavra, o vereador proponente. Boa noite a todos. Um bueiro que o primeiro cano lateral ali encontra-se quebrado, e a pedido de moradores ali, inclusive já taparam ali com pedra, e ontem até tinha uma faxina enfiada ali na boca, é estreito naquele local ali, para ninguém adentrar ali, taparam inclusive com pedra. Então pede-se urgência ali para que seja trocado aquele cano, primeiro cano lateral lá daquele bueiro. Em discussão a proposição. Não havendo discussão, coloco em votação. Aprovada a proposição 119 de 2026.
Proposição 120 de 2026, vereador Edgar Henke, à Secretaria de Obras, Infraestrutura, Saneamento e Trânsito. Requer cascalhamento na entrada Santa Coleta, no trecho compreendido entre as propriedades dos senhores Rodrigo Basque e Anildo Perleberg. Com a palavra, o vereador proponente. É também pedido dos moradores ali, né? É um local plano, né? Por exemplo, sexta-feira a patrola passou, mas não tem mais material. E no sábado de tardezinha choveu e ficou pior do que estava antes de patrolar. Então tem que colocar algum material lá para que tape aquilo ali, para que não ocorra esse tipo de situação. E já serve para a próxima proposição essa justificativa também. Em discussão a proposição, vereador Rafael. Boa noite a todos. Não sei qual é a próxima proposição, mas eu andei bastante pela estrada da Santa Coleta nos últimos dias e está bem crítico aquilo lá. A patrola está passando seguido, mas realmente está faltando cascalho, principalmente nos lugares planos, então está abrindo muito buraco e está quase intransitável aquilo lá. Fiz até um pedido para o secretário numa outra residência mais adiante, mas é na mesma estrada, então está certo a proposição, em total acordo com a proposição do vereador Edgar. Em votação, aprovada a proposição 120 de 2026. Proposição 121 de 2026, vereador Edgar Henke, a Secretaria de Obras, Infraestrutura, Saneamento e Trânsito requer cascalhamento na estrada Santa Coleta, no trecho compreendido entre a entrada da propriedade do senhor Giovanni Krieger e a propriedade do senhor Osmar Pribe. Já foi justificada, então, a proposição? Eu só quero complementar, senhora presidente. Aquele local faz 5 anos ali que a gente, na época, fez o cascalhamento. Mas ele é um local plano e ele, segundo, até tem um apelido. Para quem se lembra como era antes da nossa Federeca RS ser asfaltada, tinha o novo Santa Fé lá, né? Então apelidaram já de Santa Fé. Então a gente escuta muito e seguidamente a gente escuta isso, quase todas as semanas escuta que o Santa Fé do Arroio do Padre está quase intransitável. E realmente eu passei ali e tá. Então eu acho que tem que colocar algum material ali para tapar aqueles buracos naquele local plano ali, que se tem uma necessidade urgente disso. Era isso, senhora presidente. Em discussão a proposição? Não havendo discussão, coloca em votação. Aprovada a proposição 121 de 2026. Eram estas as proposições que tínhamos para hoje. Temos vereador inscrito para uso da palavra, vereador Edgar Henke. Boa noite a todos. Cumprimentar a presidente Ingrid, em seu nome, demais colegas vereadores, vereadoras, também o pessoal que trabalha e assessora esta casa, também o Rodrigo, que é servidor da prefeitura, né, cuida do patrimônio, da responsabilidade do patrimônio, inclusive da Câmara também. Dar as boas-vindas, ele é de outro município, mas está aqui agora, município do Arroio do Padre, prestando serviço para a prefeitura. Deixar aqui, né, e a gente, como vereador, e também o pessoal das redes sociais que nos assiste em casa, deixar também, aqui a gente vem cobrar muitas vezes e a gente tem que agradecer. A gente tem que agradecer algumas coisas, e eu falei aqui nessa tribuna, algumas sessões atrás, daquele projeto de lei 77, vereadores, que disponibilizava o centro de eventos lá para a questão da seleção municipal de futsal. E eu cobrei aqui que eu achava que o custo da seleção não seria alcançado, o custo com o transporte, com outras situações que poderiam vir, o custo lá com a disponibilização da Copa em si lá, talvez não seria suficiente para cobrir todos os gastos. E cobrei que a prefeitura, então, enviasse um projeto para essa casa e que contemplasse a seleção, podendo, né, contratar uma empresa para fazer o transporte
da nossa equipe, ou daqui a pouco da própria frota municipal, com alimentação. Então, tem vários gastos. Então, só para você ter uma ideia, a seleção campeã do ano passado, ela gastou R$150 mil, pelo que se tem informações lá da Câmara de Vereadores de Turuçu. Claro que eu acho que foram até gastos exorbitantes, né, que se gastou mais do que deveria. Eu acho que não, esse custo ele é bem elevado. E a gente vê, né, e as viagens são longas, Erval, Jaguarão, Candiota. Então, são viagens bem longas, que hoje o quilômetro rodado ele é bem caro. Então, eu acho que dá os parabéns, que foi aceito e o projeto foi aprovado aqui hoje nesta casa. Também agradecer aqui, né, o mobiliário novo aqui nesta casa, senhora presidente, o pessoal que trabalha aqui nesta casa. Então, né, muitos e muitos anos tinha o mobiliário antigo ainda, as cadeiras, principalmente, algumas já com problema. Então, a gente também foi contemplado aqui. Eu acho que a Câmara de Vereadores todos os anos entrega bastante recurso de volta para o Executivo. E eu acho que a gente tem que investir um pouquinho na Câmara de Vereadores também, pensando aqui, não só nos vereadores, mas também as pessoas que vêm aqui a esta casa para, né, assistir. E muitas vezes tem outras ocasiões, audiências públicas. Então, a gente tem que manter essa casa, então, né, dentro do que realmente se precisa, se necessita, para que a gente possa ter um ambiente acolhedor aqui nesta casa. Mas também quero deixar aqui, e está chegando o próximo período, tem uma lei aprovada lá de 2010, que é a lei do vereador Mirim, senhora presidente. Eu gostaria que esta lei, esse ano, fosse cumprido, o cronograma dela, que ele começa agora em setembro. Então, já providenciar, já que o Valnei está novo aqui, daqui a pouco, talvez já é sabedor, né? Mas eu deixar aqui também. Eu fui autor desta lei lá em 2010, então deixar para que ela siga o seu cronograma. Às vezes, por um ou outro motivo, a gente deixou de cumprir o cronograma dela, para que isso ocorra da melhor maneira possível, dentro do cronograma, dentro daquela Semana da Criança, né, que foi esse o intuito que foi criada esta lei naquela época, para a gente poder trazer as crianças aqui, né, que estudam nas nossas escolas, para que aprendam um pouquinho da Câmara de Vereadores. É pouco, mas é suficiente para eles começar a gostar, né, e saber como é que funciona uma Câmara de Vereadores. Eu tenho hoje isso da minha filha, né, que ela é vereadora Mirim do ano passado, e ela já sabe como é que funcionam os trâmites e pergunta muitas vezes como é que funciona, e a gente sabe dos outros, participaram aqui de vários eventos. E eu acho que isso é um processo natural, né, que a gente também tem que promover isso, para que essas crianças são o futuro do município, né, são o futuro, aprender a gostar. Infelizmente, hoje a política ela está um pouquinho valorizada, desmoralizada, na verdade, mas eu acho que não é assim. A política ela é boa, né? Sendo conduzida daquela forma que a gente sempre necessita, precisa e faz, a boa política ela é boa, porque a gente sempre tem um interesse voltado para a nossa população, para a nossa sociedade. Então, isso sempre é muito bom, né? E fazer com que elas venham aqui a esta casa, tenham essa oportunidade de vir aqui. Também agradecer à população do Arroio do Padre, que ela, mais uma vez, né, chegou para nós ali o ofício da consulta popular. Eu creio que todos ajudaram, inclusive os vereadores aqui presentes. Então, agradecer ao Executivo, ao Legislativo, mas principalmente a população que teve ali, veio, votou, né, esse ano de uma moda diferente, com a conta Gov, que se disponibilizou e fez a votação de casa, né. Muitos chamaram como fazia, me chamaram de como tinham que proceder, e muitos não sabiam. Então, a gente pôde também ajudar algumas pessoas para que fizesse a votação, e o município, mais uma vez, foi contemplado ali, pelo que eu vi ali, R$120 mil, novamente na questão dos solos. Falar em questão da correção de solos, eu até... o cronograma do programa de correção de solos, ele dia 8 de julho, era para começar a entrega. E hoje nós estamos dia 13 de agosto. E recém foram chamados
hoje até dia 12, o primeiro pagamento do frete. Então, vai começar talvez dia 15 em diante. Então, já está mais que um mês atrasado o cronograma. Eu acho que isso não deveria de acontecer. Acho que se existe um cronograma, ele está lá para ser cumprido. Como não tinha nem as cotas fechadas, não tinha nem previsão, nem precisava ter a seleção dos que se inscreveram, porque não tinha a quantidade suficiente. Eu acho que já poderia e deveria ter sido começado a ser entregue, porque muitos nos cobram, né, que viram o edital, o cronograma dia 8 de julho, começar a entregar esse calcário, e a gente já está em agosto e ainda não foi entregue. Mas, às vezes, a gente sabe que a questão pública ela é um pouquinho complicada, é burocrática, na verdade. Precisa ser, né, ter alguns ajustes e, às vezes, não é possível como a gente quer. Mas deixar aqui registrado. Mas também quero registrar, vereador Cláudio, numa sessão dessas, eu não me lembro, algumas semanas atrás, e eu quero trazer aqui a questão da menina Mirella, né? Até o senhor levantou uma situação aqui, da gente poder ajudar. Eu também tinha recebido, né, tinha sido, na verdade, até marcado na publicação. O vereador Rafael, eu vi também que tinha sido marcado, e eu fiz a minha contribuição para ela. E eu tinha, antes disso, vereador Cláudio, eu tinha recebido já, por parte da irmã da Larissa, mãe da Mirella. Para quem não sabe, a Mirella é uma menina que nasceu com sérios problemas, e hoje ela tem 2 anos, né, e sérios problemas, né? Ela teve um AVC hemorrágico, né, ainda na gestação, e a família até hoje ela conseguiu, e pelo menos até agora ela conseguiu sustentar com a Larissa, que é a mãe da Mirella, né, correndo atrás de tudo, né, sendo incansável no que a Mirella precisa. Já foram feitas várias ações, mas chega um momento que muitas vezes tu te sente, eu acho que é assim que a Larissa se sentiu, não ter mais forças daqui a pouco sozinha de fazer. Então ela, através da sua irmã, que é a Claudete, vou citar os nomes aqui, que eu não gosto, mas eu vou citar, me chamou um dia se o deputado Daniel pudesse fazer um vídeo com ela. E eu, na mesma semana, no mesmo dia, um dia posterior, falei com o deputado. O deputado disse, olha, é bem complicado, a gente sabe como é que é, mas eu vou pensar, vou dar uma olhada nisso, o que dá para fazer. Até questão de ajudar em questão de hospital, eles têm acesso porque são exames e afins. Um exame dela é em São Paulo, só faz em São Paulo, outros são Porto Alegre. Fisioterapia na PAI 2 vezes por semana, imagina. E fora os outros exames que se consegue pelo SUS e outros particulares. Posteriormente a isso, ficou provavelmente um mês isso no ar, sem vir, né, e sem o deputado me dar uma resposta. No dia 25 de julho, o irmão da Larissa e a cunhada estiveram nas festividades lá no Erval, e o deputado estava lá. E eles chamaram o deputado, colocaram a situação para ele. Então, na segunda-feira, eu acho que foi segunda-feira passada, no domingo ainda de tarde, ele me chamou e disse que se tinha disponibilidade de ir lá, se eu sabia onde era. Eu disse, olha, eu sei onde é. Inclusive, eu fui chamado pela cunhada e pelo irmão dela lá na festa do Erval, para que eu fosse lá, que ela estava precisando muito. Eu fui junto com ele, né? Fez o vídeo, acho que todo mundo deve ter visto. Mas, infelizmente, tem gente que nunca ajudou a Larissa e a Mirella para nada. Mas bastou o deputado fazer o vídeo lá, se propondo a ajudar, e eu acho que ele está no papel dele de ajudar, assim como ele ajudou aquele menino em Canguçu, o menino Diogo, e depois, inclusive, isso foi colocado como demanda do SUS, e hoje muitas crianças são beneficiadas por aquele caso do Diogo que foi colocado dentro do SUS, né?
ele resolveu fazer o vídeo. E muitas pessoas, depois disso, que nunca ligaram, nunca mandaram uma mensagem para ela, bastou fazer o vídeo, ligaram para ela, mandaram mensagem, que isso era politicagem, que estava perto da eleição, que vinha fazer politicagem. Eu tenho uma coisa para dizer, eu não sei quem foi que foram as pessoas, nem quero saber quem foi que mandou mensagem ou ligou para ela. Tenho pena dessas pessoas, que devem se colocar no lugar de uma mãe, de um pai que tem um filho assim. Eu saí de lá, eu nunca tinha ido lá, nem tinha muito contato, mas eu saí de lá assim, né? Eu tenho 3 filhos, né? Então tem que te colocar no lugar do pai e da mãe. E aí vai alguém ajudar lá, que tem o poder de poder ajudar, e aí vai pessoas que mandam mensagem, ligação, que isso é politicagem, que estão fazendo isso. E ela depois soltou aquele vídeo, ela disse, não, realmente eu pedi, a minha família pediu para que ele viesse aqui, fazer isso aqui. Ninguém está fazendo politicagem, ninguém quer saber de eleição ou nada. É questão de uma ajuda a um ser humano que necessita de ajuda. E eu fico me perguntando muitas vezes, e todos nós, vereador Comar, nós encontramos lá naquela casa, pedindo voto, uns dias antes da eleição, está lembrado? Nós vamos lá pedir voto. Eles votam aqui no Arroio do Padre, só que a estrada é divisa. E eles não têm nenhum benefício aqui. Nenhum benefício no nosso município. Inclusive, se quiserem ir de carona com o veículo da saúde quando outro paciente vai. Eu acho que a gente tem que encontrar uma forma de poder ajudar essas pessoas. E eu me lembro muito bem, em 2010, 2011, a gente tinha um caso bem parecido com esse. O vereador Angeli deve se lembrar, acho que até já trabalhava, não sei se ele trabalhava já ou não, o Cauã. O vereador Jodeli deve saber. O Cauã, também morador próximo, e precisava fazer fisioterapia aqui, e era o mais próximo, Pelotas não tinha, e o mais próximo era Arroio do Padre, divisa também. Inclusive, a gente fez, na época, o secretário fez um termo de cooperação com a Secretaria de Saúde de Pelotas, onde foi feito, não me lembro em que termos, entre secretarias, onde nós pudemos fazer o transporte dele, trazer aqui e fazer a fisioterapia aqui. Então, eu acho que alguma coisa tem que ser feito. A gente, né, é muito bonito a gente ir lá pedir voto, todos nós, e eu me incluo nisso, e depois a gente não poder fazer nada. Então, fica aqui, né, eu acho que para todos nós refletir. Acho que dá a gente ser um pouquinho mais humano e ter um pouquinho mais de consideração com as pessoas, quando se tem um problema de saúde desse. Então, acho que fica essa reflexão para todos nós, a gente pensar. E eu peço, assim, existe um Pix solidário, existe inclusive uma rifa promovida por alguns amigos, que a gente possa colaborar, e eu peço, né, quem estiver olhando, que possa colaborar com essa família. Que é uma família, vamos dizer que não, ela não é tão vulnerável assim, mas a gente sabe que com doença não existe dinheiro suficiente para tratar uma doença quando se tem um filho doente. E a gente quer o melhor para os nossos filhos. Mas também, ainda, mudando de assunto, eu quero aqui, esses dias eu trouxe aqui esta casa, a questão da emenda impositiva. Eu acho que eu tinha razão. Porque até agora não me chegou nenhum documento relativo ao que eu cobrei aqui, que eu disse que eu ia me retratar. Já faz 3 semanas, foi dia 13 de julho, eu acho que já faz um bom tempo, e eu não ia me manifestar antes, deixei um tempo. Então eu acho que realmente eu tinha razão, porque eu não recebi resposta nenhuma, não recebi documento nenhum relativo àquela emenda impositiva da maneira como foi feita. Era isso, senhora presidente. Passo a palavra ao vice-presidente, vereador Comar, para que eu possa fazer uso da palavra. Assumo a presidência para que a vereadora Inti pronunciar na tribuna. Mais uma vez, desejo boa noite aos colegas vereadores e vereadoras, aos que nos assessoram nessa casa, ao Rodrigo, que está nos visitando, também aos demais visitantes que estão chegando.
Estou aqui na tribuna hoje porque na sexta-feira eu recebi um comunicado do sargento Goltran, né, de que tinha sido concluída a instalação da nova fachada lá do GPM, né? E que tudo isso só foi possível com a ajuda do Poder Legislativo, porque eles estiveram aqui nessa casa pedindo ajuda, né? E por aqui foi o vereador Edgar, até orientou a eles a procurarem o Executivo, né? E ele quer agradecer por nós termos atendido, termos recebido eles aqui, e estende esse agradecimento a todos os vereadores que fizeram parte desta aquisição, também ao Poder Executivo. E ele gostaria de agradecer porque tornaram isso realidade. Quem passou hoje, ou sábado, ou domingo, pela Brigada Militar, já pôde notar os novos letreiros, a nova fachada, que ficou com maior visibilidade, né, de que ali é a nossa Brigada Militar, ali é a nossa segurança, e que nós podemos contar com ele sempre para fazer a segurança do nosso município de Arroio do Padre. Também não vou me alongar muito, o vereador Edgar já falou sobre a consulta popular, né? Gostaria de agradecer, então, a todos os eleitores por, mais uma vez, conquistarmos, né, então, para o nosso município, esses R$120 mil para correção de solos, né? E fica aqui meu agradecimento a todos que se empenharam para que isso pudesse ser possível. Era isso que eu tinha para falar. Retorno à presidência a vereadora Ingrid. Retomo a presidência, então. Temos mais um comunicado aqui de que estão abertas as inscrições que começaram de forma presencial do dia 31 de julho de 2026 até o 31 de agosto de 2026. Os cursos de qualificação profissional de forma gratuita e presencial das carretas do saber. Pelo que eu soube, vão ser 2 cursos, mecânica de motos e mecânica de automóveis, se eu não me engano. Então, só para comunicar à população que estão abertas as inscrições para esses cursos gratuitos. Também tenho mais um convite aqui. Convite para a festa anual da Comunidade de Progresso, no dia 9 de agosto de 2026, culto festivo às 10 horas, com bandas. As encomendas dos almoços deverão ser feitas com Marcos Blanc ou Otomar. Então, fica aqui estendido o convite para quem quiser se fazer presente, então, na festa anual da Comunidade de Progresso, estão todos convidados. Sem mais nada a tratar, encerro essa reunião às 19h47.